Comunicação é crucial na gestão. Não, o correto é comunicação eficaz é crucial para a gestão. Nesse 12º programa, Eletromídia Síndico 5 Estrelas, descomplicando a comunicação condominial, falaremos sobre os principais erros que o síndico deve evitar na comunicação. Estou aqui com 4 síndicos 5 estrelas para debater esse assunto tão importante. Começo com o Eduardo Fubira. Eduardo, bom ter você aqui com a gente. E queria que você falasse já dos erros que o síndico deve evitar na comunicação com seus condôminos. Bom, olá, Ricardo, tudo bem? Tudo bem com todos? Bom, isso é um tema complicadíssimo, né? Porque às vezes um aviso de poucas linhas você acaba demorando meia hora, 40 minutos, 1 hora às vezes, porque você faz, refaz. Às vezes você deixa com algum assistente, com algum funcionário, e você tem que editar, né, revisar o que está acontecendo, porque uma comunicação falha, ou qualquer falha que tenha nesse comunicado, é demanda que vem para o síndico. Começam as perguntas, as dúvidas, né? Não entendi dessa forma. Então, você tem que explicar, né? Parece que você tem que explicar que as pessoas entendam qual é o objetivo daquele comunicado, né? E o mais breve possível, o mais sucinto possível. Porque senão você acaba postergando aí esse problema e acaba criando outros ainda, ao invés de comunicar e resolver. Carlos Roberto aqui com a gente também de São Paulo, os dois de São Paulo. Carlos, esse é um ponto importante que o Eduardo colocou, que às vezes você faz uma comunicação achando que vai arrasar ali na comunicação, vai resolver os problemas, e aquilo vira um problema muito maior, né? Então, um erro de comunicação, ou que seja um erro ou uma falta de clareza, de objetividade, transforma num 200 WhatsApps, 30 telefonemas e 26 e-mails. Sim, isso é verdade. Qualquer anúncio, quanto mais objetivo, né, comunicação é melhor, né? Então, por exemplo, amanhã eu tenho preventiva de elevadores. Então, já coloco lá no elevador, já o aviso com antecedência. Dia tal, terça-feira, preventiva de todos os elevadores. E mando também nos grupos de WhatsApp. Então, quanto mais objetivo, melhor. Mas aí sempre tem. Mas que hora vai ser? A gente não tem como, né? Porque são muitos elevadores, mas quanto mais objetivo você for, é melhor. Você evita um monte de problema. Do Rio de Janeiro, temos a dupla dinâmica aí, Paola Ferreira e Vivielen Alves. Começar com você, Paola. Temos um agravante na comunicação, né? Porque, às vezes, uma comunicação pode gerar uma demanda jurídica, né? Então, conforme for, às vezes, um comunicado geral, um comunicado na eletromídia, uma aplicação de multa, se você empregar de maneira correta, você pode estar, por exemplo, acusando alguém de usar entorpecentes, né? Então, a gente tem muito essa questão do caso da fumaça, né? Então, de não acusar, por mais que você sinta o cheiro que não é um cigarro normal, tem que tomar cuidado. Então, o cuidado da comunicação para evitar também problemas jurídicos por parte do síndico. É bastante. Bom dia a todos aí, gente. Meninos, saudades de vocês, Ricardo. Obrigada pelo convite. E realmente é complicado. A gente tenta sempre agregar junto ao comunicado, no caso das notificações e multas, né? A veracidade do ato, né? Então, ter isso guardado, não só, eu senti a fumaça, tá, mas você viu de onde veio? Consegue comprovar? Porque às vezes você consegue comprovar vendo a pessoa fumando na janela, e aí você tira uma foto, você tem como registrar isso, né? E também trabalhar a questão dos condôminos, de que eles são os fiscalizadores. E para a gente fazer a comunicação e a notificação, a gente tem que ter a fiscalização. É como a multa, né? A multa do carro. Você só consegue receber se você agora tiver aquela fotinho comprovando que você passou em alta velocidade ali. Porque senão ela é questionável, se não tiver a foto. E aí tentar, colaborando com o que os colegas falaram, né?
Eu vejo que a comunicação hoje em dia cada vez tem que ser um pouco também lúdica, objetiva e lúdica, porque tem gente que ela entende muito mais por imagem, às vezes, né, que você coloca lá um símbolo de proibição numa foto de um cachorro fazendo o cocôzinho dele lá na grama. Isso ajuda muito mais até para a criança, né, que também está ali no condomínio e às vezes está passeando com o pet. Essas comunicações elas têm que ser objetivas, mas também têm que ser lúdicas, tem que ter uma visibilidade e um entendimento para todos os tipos de pessoas, né? Viviane, eu sei que você trabalha junto com a Paola e você muitas vezes fica na operação. Você faz ali Uhum. o dia a dia, muitas vezes a Paola está nos condomínios visitando, e muita Uhum. parte fica para você dessa parte de escrever, de comunicar. Como que você faz para evitar erros? Porque quando vocês têm uma carteira de condomínios que não é pequena, e aí é Uhum. muita demanda de aplicação de multa, advertência, comunicado, eletromídia. Qual que é a sua fórmula para evitar erros de comunicação? Então, tem alguns condomínios que hoje a gente atende que tem um administrativo interno. Então, normalmente a gente estipula uma data limite para eles enviarem, como se fosse uma planilha, onde a gente vai ter que aplicar as advertências, as multas, e através disso eles salvam as imagens, né, do decorrer para que a gente possa fazer essas aplicações. Agora, os que a gente não tem um administrativo interno, a gente se divide para de fato poder puxar as imagens e poder ter essa veracidade. Então, por exemplo, a gente vê que um condomínio tem muita demanda de cachorro na grama e fazendo nas áreas comuns as necessidades e não tendo o recolhimento, né, do dono. Então, a gente tenta ali sempre estar diariamente comunicando. Então, quando a gente tem o administrativo interno, eles fazem via avisos no WhatsApp, tem um aplicativo também que a gente utiliza de comunicado, tem a questão da eletromídia também para ficar passando nos elevadores. Então, a gente tenta massificar o que a gente visualiza que de fato está sendo um problema naquele condomínio. Mas quando é algo muito direcionado, como a Paola falou, então é questão da fumaça, enfim, visualizou que aquela unidade está realizando, então a gente manda ali a advertência e também a aplicação de multa é através das imagens, enfim. Então, para massificar, quando a gente vê que aquele condomínio está tendo muito problema com algo, a gente começa a enviar os comunicados para geral, generalizando para que todos tenham ciência e que possam, de fato, viver ali num local onde muitas pessoas estão utilizando aquele mesmo espaço para que fique bom para todo mundo, né? Perfeito. Eduardo, o quanto a gestão interna de vocês síndicos, na questão de você ter padrões, né, é importante para evitar esses erros? Porque normalmente a gente começa a criar padrões. Então você tem ali nos condomínios multa de pet, multa de barulho, comunicado para informar que vai ter uma limpeza de caixa d'água, quer dizer, vai padronizando. Mas a gente percebe, eu percebo muitas vezes, que os síndicos não têm muito essa gestão. E aí se perde muito tempo para fazer o mesmo comunicado que poderia ter um padrão, e também aumenta a margem de erro. Eu acho que se você não criar um padrão para todos os condomínios, né, você vai perder muito tempo. Claro que em alguns condomínios, os condomínios são diferentes, né? Algum com público mais família, outro com as pessoas mais velhas, outros com jovens, né? Jovens casais. Então, quando você tem esse padrão de comunicado, que você pode soltar em todos, né? E você adequa, personaliza para cada um, fica muito mais fácil, né? Então, por exemplo, na nossa empresa, minha sócia, a gente cria os avisos, né? E aí nossas assistentes vão simplesmente disparando, personalizando para cada condomínio, né. É claro que alguns condomínios, alguns avisos atípicos, a gente acaba criando ali na hora, acaba tendo que tomar esse tempo, né, e usa algumas ferramentas que nos ajudam isso, mas aí flui numa boa quando você tem esse padrão, sim, é bom. Carlos, a questão da inteligência artificial, você já faz uso para comunicados, para e-mail,
ou ainda não? Qual que é a sua vivência nesse aspecto? É um assunto hoje cada vez mais falado aí. Então, a minha formação de faculdade é na área de TI, né, então eu respiro isso, né. Então o meu regulamento interno, ele tá em inteligência artificial hoje, eu consigo fazer perguntas para ele me responder rapidamente, minha zeladora consegue acessar. Inteligência artificial a gente usa também na LMedia para fazer comunicados, a gente faz correções e até análise de contratos usando inteligência artificial hoje, você consegue subir os propostas, orçamentos nela e fazer isso daí. Então a inteligência artificial ajuda muito, todo mundo, especialmente o síndico, porque você precisa de tempo, né. O tempo parece que nunca é o suficiente, então as ferramentas tecnológicas nos ajudam muito, junto com processos. Então, como foi falado, né, padrões, você tendo processos e a tecnologia junto, é o casamento perfeito. Paola, falamos de inteligência artificial, mas eu queria falar de inteligência emocional, porque o síndico, ele tem que lidar o tempo todo com demandas emocionais muito fortes, e a comunicação verbal também é muito latente, né? Vocês estão no condomínio muitas vezes, estão em assembleias. Queria que você correlacionasse a comunicação, a inteligência emocional com evitar erros de comunicação. É um assunto puxado, né? Sobrou logo para mim isso. Eu acho que é um aprendizado, né? Na vida do síndico é um aprendizado a questão da correlação da comunicação verbal e a inteligência emocional. E diário, é um aprendizado constante. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu fiz uma assembleia no sábado e um morador, ele me solicitou que eu voltasse a fazer uns vídeos, de vez em quando, né? Eu boto nos grupos de aviso, em vez de mandar só texto, eu faço igual o Eduardo falou, para cada condomínio a gente tem um padrão de modelo bonitinho lá. Aí, como o Carlos falou, a gente tem uma bonequinha que é uma IA nossa, de síndica, que ela fala lá os regulamentos, ela monta uma brincadeira interessante, mas tem condomínios que eu acho interessante falar, mostrar. Então, eu faço uns videozinhos e aí o morador veio me pedir, olha, é muito legal quando você faz isso, atinge muito mais gente, você não tem noção de como isso repercute dentro do condomínio. E aí, às vezes, você fica inibido, você acha que não vai, e eu acabo tentando falar a linguagem mesmo do condomínio, tá? A linguagem do morador, tentando mostrar para eles algumas questões. E fora isso, a questão de você lidar, né? Porque às vezes a pessoa ela vem para bater, ela não vem para conversar. E você percebe quando o corpo, né, começa a falar. E aí você percebe que a pessoa está vindo para o ataque, ela só quer atacar. Então você tem que estar ali, respirar, deixar ela botar tudo para fora para depois você buscar, tá? E o que no final a senhora ou o senhor gostaria de ter com essa atitude? Acho que isso é bem difícil. E cada dia eu tenho aprendido bastante com os condomínios, bastante com as pessoas, de você dar um passo para trás. Eu vou falar, isso não é fácil, tá? Falo isso de carteirinha, porque às vezes você está ali por embate, porque você acaba sendo reativo. E você, às vezes, tem que parar e respirar e contar até 3. Quando você consegue contar pelo menos até 2,5, você já está evoluindo na inteligência emocional, tá? Muito bom, até 2,5. Tá ótimo, já passou da média. Vivielen, a gente gravou juntos um programa recentemente no Condomínio em Pauta, aqui na Conde TV, e Uhum, você falou bastante de se colocar no lugar do outro, da empatia, de entender uhum. que aquele é o lugar onde a pessoa. Você usou até, se não falha a memória, a expressão de juntou todo o dinheiro para comprar aquele imóvel. O quanto essa parte de empatia tem a ver com a comunicação e evitar erros de comunicação através de se colocar no lugar do outro? Então, o se colocar no lugar do outro é literalmente, como o Paulo falou, é difícil, mas é entender da reclamação dele aquilo, até que ponto ele, de fato, tá querendo te atingir ou simplesmente desabafar, entende? Então, às vezes, ele tá ali fazendo uma reclamação porque a jardinagem tá isso, porque isso tá aquilo, e vocês não fazem nada, vocês são uma péssima gestão, isso e aquilo. Então, é tanta coisa engasgada que às vezes a gente leva pro lado pessoal e às vezes entra até com embate com o próprio morador, às vezes de não atender mais ou de não querer mais se dirigir, mas às vezes com
uma coisa que a Paula fala muito é da educação condominial. Então, a gente já viveu em condomínios onde o morador era aquele que mais fazia furdúncio, mais atacava, mais queria ali provocar, e no decorrer do tempo ele vendo o trabalho, ele vendo quais eram as demandas, ele vendo a transparência de fato daquilo que estava sendo feito, porque às vezes ele veio de gestões anteriores que estavam causando tanto, ou tirando tanto do condomínio, que é o que eu falei na última entrevista, que as pessoas, elas de fato juntam muito ou empenham todo o trabalho de uma vida para ter aquele imóvel para ele ou para quem vier após dele, filhos, netos. Então, quando a gente olha por esse lado, a gente entende que tendo essa educação condominial, tem pessoas que de fato às vezes não quer mesmo, só quer falar e tanto com o síndico, tanto com pessoas ao redor de tratamento, mas a maior parte dos condôminos que a gente tem vivenciado é porque já vem no embate tão grande com pessoas que, de certa forma, empresas que tiraram aquilo que às vezes eles nem tinham, pagaram coisas que às vezes eles nem tinham como pagar, e que numa gestão transparente você consegue mudar isso da água para o vinho, sabe? E o condômino, de fato, olhar aquilo e falar, valeu a pena esperar, e isso demora, às vezes nem vem em palavras, vem em formas de tratar, às vezes no grupão que eles chamam também, né, que é onde eles conversam, e é onde a gente vê o retorno de que um trabalho realizado de transparência e não entrando tanto no embate, até aqueles que de fato estão atacando ou só vendo o lado ruim vão começar a entender o outro lado, que é o do síndico e da gestão que está ali, né? Ótimo. Para finalizar, eu quero uma dica de cada um para comunicação eficaz. Começar aqui pelo Eduardo e passar para cada um de vocês. A gente tem um monte de síndico aqui assistindo, se baseiam em vocês, se inspiram em vocês. Então, Eduardo, qual que é a dica que você dá para quem está nos assistindo para uma comunicação eficaz com o morador? Bom, quando a gente faz os comunicados, eu tomo muito cuidado com o tipo de comunicação, né? Evita aquela comunicação agressiva, né, que está provocando alguém. Eu acho que entra mais na questão da conscientização, né? Como é que é o correto em condomínio, como é que funciona em condomínios. Porque às vezes as pessoas acham que o que funciona na empresa delas, onde elas trabalham, funciona no condomínio. Então, a gente tem que ser bem suave para tentar agregar. Mesmo aqueles que a gente sabe que provocaram um certo problema ou certo assunto, mas eu acho que quando você vai suave na comunicação, tentando conscientizar, tentando explicar e que atinja todos, eu acho que é uma dica legal. Não adianta ficar cutucando, que não vai levar a nada e vai atrapalhar a gestão. Carlos, uma dica aqui para quem está nos assistindo. Bom, eu vou falar para quem puder usar todos os meios de comunicações possíveis. Sempre assim. Quem não tiver eletromídia, contrate. Use o WhatsApp, use e-mail, Instagram, Multicanais. multicanais. É isso daí. Até o papel vale. Muito bom. Paola, Eu deixo duas questões. Uma é você ter um suporte jurídico. Eu acho que isso é imprescindível. A multidisciplinaridade ali dentro do condomínio. Então, o suporte jurídico é muito bom para comunicações pontuais, principalmente de normativas e tudo mais. E a questão de você sempre ter uma comunicação e se colocar no lugar do outro. Eu gostaria de receber, como eu estou comunicando para mim mesmo. Se você está comunicando bem, se você está entendendo bem, metade das pessoas você já está atingindo. muito bom. Vivieren, sua dica. Minha dica é pegar daquele condomínio que você está querendo atingir, que talvez a comunicação esteja de forma falha, no dia a dia o que de fato eles estão mais solicitando, é tentar ter esse feedback dos condôminos mesmo. Às vezes você tem uma equipe onde recicla, né, essas informações, e aí é tentar entender, é mais de pet, e tentar massificar. Acredito que essa parte que o amigo até falou aí das redes sociais, do WhatsApp, eletromídia, é massificar o que de fato está impulsionando aqueles condôminos a agirem daquela forma. Então, é entender a parte ruim que está trazendo para o condomínio em questão generalizada ali entre os condôminos, reciclar a informação e massificar os informativos, né, aos condôminos.
Muito bom. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Carlos. Obrigado, Paola. Obrigado, Viviane. Obrigado você que nos assistiu, que acompanha esse programa aqui na Conde TV, o Síndico 5 Estrelas e Eletromídia Descomplicando a Comunicação Condominial, programa mensal que vai ao ar para você. Fique antenado, nos encontramos no mês que vem com mais um programa com informações muito importantes sobre comunicação para você, síndico profissional ou síndico voluntário. Até lá. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.